Olá, comunidade querida da Pós TV 247. Vou cumprimentar primeiro a turma do 247. Gente querida e amada do canal Paz e Bem. Tudo uma comunidade só, um recorte uma da outra. Nós saímos da costela da comunidade 247 aqui no canal Paz e Bem. Então é unicarne. Somos gente muito amiga, parentes, irmãos, primos, primas, irmãs. Alegria grande na presença de todo mundo. Estamos falando ao vivo agora, segunda-feira, 17 de agosto de 2020, agora 5 horas, 17 e 7, 5 horas e 7 minutos. É mais um encontro, mais uma aula do curso Retalhos da Nossa História, com o nosso queridíssimo professor Pedro Lima Vasconcelos. Antes dele entrar na sala de aula, eu, na condição de monitor, vou dizer qual é a aula do dia. Este é o encontro de número 41, e a aula é sobre o Quebra de Xangô, um episódio tristíssimo, terrível, que aconteceu em Maceió em 1912, e que guarda muita semelhança com o que está acontecendo aqui hoje no país. O nosso título é Entre o Preconceito e a Truculência, o Quebra de Xangô. Sim, isso mesmo. Estamos falando da repressão às religiões afro-brasileiras, um tema recorrente na história do país. É disso que nós vamos falar hoje. Turma, tá todo mundo aí? Deixa eu ver. Tá. Vou chamar o professor para entrar na aula, então. Pedro Lima Vasconcelos. Chega mais, vem para a aula. Tudo bem, mestre? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a quem nos acompanha. Tudo bem? Tudo bom. Tudo daquilo que costuma se repetir, né? Como você já anunciou, a gente vai tratar de alguma coisa de 108 anos atrás, e aí a gente olha e diz, mas e hoje, né? E hoje? As coisas teimam em se repetir nessa lógica perversa que mistura, né? Truculência, preconceito, politicagem, Sim. enfim. Vamos lá. E aí a gente está, quer dizer, a gente vem de anos de impacto de perseguição cruel, perversa mesmo, aos nossos irmãos e irmãs das religiões de matriz africana. Nós temos aqui no canal Paz e Bem, pelo menos uma importantíssima representante dessas comunidades, dessas religiões, aí a Lorixá Adriana de Nanã, que faz o programa Paz e Bem semanalmente, toda quinta-feira. Gente muito amada, gente muito querida, gente com quem nós temos enorme identidade. Então, para nós, não vai ser uma aula fácil. Não vai ser uma aula fácil. Esse fim de semana não foi fácil, tudo que a gente assistiu desde o domingo à noite em Recife, né? Nós vamos falar de Alagoas, né? E o que a gente assistiu em Recife, não muito longe de Maceió, é algo também que nos crispou o coração, não tem ligação direta com essa questão da religião, da perseguição às religiões de matriz africana, mas tem muito a ver com essa ideia de como o cristianismo é arma de combate e opressão contra os outros aqui no país. É o que aconteceu em Recife, com essa situação absurda de fundamentalistas, gente de extrema-direita, fundamentalistas evangélicos e católicos, diga-se, gente de extrema-direita e picaretas políticos de diversos níveis, que agrediram de maneira doentia, realmente, perversa, uma menina de 10 anos, grávida, vítima durante 4 anos de estupros sucessivos de um tio, e que essa turma queria impedir de realizar seu direito constitucional do aborto. Em nome do quê? Das religiões cristãs, em nome do cristianismo. Então, da defesa da vida, né, Mauro? Da defesa da vida, pois é. Da vida. Para defender a vida, que ele invadiu o hospital e matar a menina, na verdade. No final das contas, era isso que fariam se não fossem contidos. Vamos lá. Bom, deixa eu saudar todo mundo que chega. Marcelo de Mello, chegou bem cedo, Marcelo de Mello. Ele chegou aqui quase 15 para 5, 15 minutos antes da aula. Muito bem chegado. Boa tarde, Mauro e professor Pedro. Obrigado por mais uma vez compartilharmos seus conhecimentos conosco. Paz e bem. Elenildo Galvão, mandando também o boa tarde dele. Maria Tereza Alves da Silva, paz e bem. Aguardando com gratidão pelos compartimentos valiosos do Pedro. Boa tarde, Anne Walsh, tirando um sarro aqui. Boa tarde, Gris Mauro. Grilhado. O Pedro não, o Pedro é menino, cabelo totalmente preto. Parece mesmo, parece mesmo.
Ivone Marinho, grande amiga de Gravataí, de Gravatá, na verdade, em Pernambuco. Nos conhecemos em Recife durante o encontro da comunidade 247. O Jadson, Maria Ercília Guimarães, Eliane Gonçalves, Josi Negreiros, nossa moderadora muito querida de toda a comunidade, mandando boa tarde dela. Maria Margarete da Costa, também nossa grande amiga, feliz pela cura do filho dela, do coronavírus. Aqui a Mana, como diz o Pedro, está aqui. Maria de Fátima Lima Vasconcelos, está aqui na tela, Pedro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, querido irmão Pedro. Boa tarde, comunidade, paz e bem. Desejo boa semana a todos. Aí. Beijo para minha irmã. O Kleber Antônio dos Santos, Maria Cláudia Junqueira, grande amiga também. Jorge Lula Barreto, está aqui com a gente sempre também. Já virou amigo. Maria José Costa, Heloísa Bortoli, a Silvia, Sônia Mourão, Carla Pavão, daqui do Paz e Bem, protagonista fundamental, importantíssima aqui do Paz e Bem, Marçal Melo, quem mais está aqui? O pessoal já começou a conversar aqui, Vânia, também mandando boa tarde, Sônia Mourão, acho que não tinha falado dela ainda, já nos vimos hoje, né, Sônia, lá no Giro das 11, acho que você estava até no Bom Dia também, Antônio Inácio Greco, grande amigo de Santos, Creuza Faria, Lázaro Álvares Pereira, e Vivo Sem Terra, do Quilombo do Meio, é isso aí, resistiram bravamente, homens e, sobretudo, as mulheres sem terra. Cândida, Regina Parenza, quem mais está aqui? O perfil Confessor, Carol Ladeira, fui aluna aplicada no curso de Jesus e de retalhos, mas é a primeira vez que assisto ao vivo. Ô, Carol, muito bem chegada, então. Muito carinho e gratidão por compartilharem tão importantes saberes. Sônia Nobre, Maria Ivone Sá, quem mais chegou aqui? Deixa eu ver, o perfil Confessor, sempre com a gente, Jaista, amiga de Campinas também, sempre com a gente, Eda Pantuza, mandando boa tarde de Belo Horizonte, quem mais? Janete Leitão, Maria de Lourdes Gonçalves, bom, é isso aí, gente, sala de aula cheia, Emerson Sbardelotti, nosso companheiro do livro Lula e a Espiritualidade. Seja muitíssimo bem chegado, Emerson, e toda a classe, toda a turma que vem para esse nosso Retalhos da Nossa História de número 41. Vamos falar do Quebra de Xangô. Fala, Pedro, é contigo. Então vamos lá, né? E anunciando o da semana que vem, que é com o Chalhoub, né? Com o professor Chalhoub. Sim, fundamental. Conta para a turma. A grandíssima novidade. Na verdade, a gente já anunciou, mas a gente precisa lembrar e aí pedir a divulgação, né, a propaganda durante a semana para esse momento muito especial na nossa trajetória dos retalhos. A conversa com o professor Sidney Chalhoub, um dos grandes historiadores do Brasil, professor agora em Harvard, nos Estados Unidos, e autor de uma obra muito densa e importante sobre os últimos anos do século XIX e a virada para o século XX, em particular, as dinâmicas vividas na então capital do país, né, o Rio de Janeiro. Então, vai ser um momento muito significativo. E para quem puder, quem tiver condições, durante essa semana, procurar textos do professor, a gente vai passar um pouco pelos temas que lhes são caros e que resultaram em obras muito importantes. Talvez alguém possa dar uma revisada ou achar textos disponíveis na internet. Então, ele tem o livro Visões da Liberdade, sobre as lutas populares em prol da abolição. Ele tem o Cidade Febril, do qual a gente fez referência, especialmente no encontro sobre a revolta da vacina, ou a revolta contra a vacina. Ele tem um trabalho muito interessante sobre Machado de Assis, visto não como um grande escritor, mas como alguém que observa a cena do Rio de Janeiro, né, e se mostra, então, um historiador. Então, o título do livro é justamente esse, Machado de Assis, historiador. A perspectiva do professor Chalhoub é a de fazer a história
da gente anônima, ou seja, das pessoas que têm nome, mas esses nomes a gente não conhece, né? Os protagonistas, né, que costumam, os e as protagonistas que costumam ser escanteados, esquecidos, né? Então, um trabalho também muito importante dele, intitulado Trabalho, Bar e Botequim, né, sobre o cotidiano da gente trabalhadora, né, do Rio de Janeiro. Então, quem puder ir atrás de um ou alguns desses títulos, ou encontrar pela internet textos do professor Sidney Chalhoub, isso será seguramente muito bom, né, para que a gente esteja aí com muita expectativa boa para esse encontro que deverá acontecer na semana que vem. Pois é, eu quero dizer para vocês o seguinte, vai ser algo muito especial, porque vai ser uma aula na qual eu vou ficar bem quietinho do lado, e vai ser uma aula de diálogo entre dois grandes mestres, Pedro Lima Vasconcelos e o professor Sidney Chalhoub. Vai ser uma conversa entre eles. Nós vamos partir da nossa aula sobre a revolta da vacina, que apresentou uma perspectiva completamente distinta daquela ideia de que haveria um grupo liderado de ilustrados, de iluminados, iluministas, liderados por Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz? Oswaldo Cruz, sim. Oswaldo Cruz, né? Que aprendemos na escola que teria sido um grande herói do Brasil, contra uma população ignária. E nós entendemos, a partir da aula do Pedro, em boa medida inspirada nos livros do professor Chalhoub, como aquilo foi, na verdade, foi luta de classes, né? Como aquilo lá foi luta de classes para fazer a reforma urbana das elites no Rio de Janeiro e expulsar o povo pobre, preto, constituído basicamente por escravos, para os morros, para formarem as primeiras favelas do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX. Então, o tema vai ser esse, né, Pedro? Vai ser o Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX, mas um Rio de Janeiro muito particular, um recorte particular. É o Rio de Janeiro do ponto de vista do povo, das histórias do povo, que é a característica do Retalhos. Então, o Sidney Chalhoub e Pedro Lima Vasconcelos em diálogo. Eu vou colocar aqui, na descrição do vídeo, já tem a aula, já está com o nome correto dele, mas está aqui, o Jadson já ajudou a Eliana aqui, que tinha perguntado, com o nome, a grafia correta do professor Sidney Chalhoub. Eu vou colocar também aqui embaixo para a gente ver. É isso aí, Pedro. Muito boa lembrança, bom vídeo mesmo. Sim, sim. Não, e repito e reitero a solicitação aí de que o pessoal já comece a divulgar, convidar, porque vai ser uma conversa certamente muito especial, né, com a participação do professor Chalhoub. Muito bem, Mauro. Vamos passar para o nosso tema. Vamos. A gente se desloca do Rio de Janeiro, né, desse Rio de Janeiro ao qual a gente vai voltar na semana que vem, e vem para as Alagoas, aqui onde eu estou. Mas, na verdade, a gente não sai do tema, a gente não sai da perspectiva, né? Até porque, quem era o presidente da República, Mauro, no episódio da semana passada, a revolta contra a Chibata? Opa, peraí, deixa eu achar você aqui. Era Hermes da Fonseca, não era, não? Pois é, que era parente do Deodoro da Fonseca. Pois é. Quem era o candidato da oposição ao governo do estado de Alagoas, na época em que vão acontecer os eventos, né, dos quais a gente vai tratar aqui? Vou falar só para você, para ninguém escutar. Clodoaldo da Fonseca. Tudo da mesma família. Eita, elite brasileira. Vamos começar por isso, Mauro. Vamos começar por isso. Porque se é verdade que o Brasil não é para amadores, o pessoal costuma dizer isso, né? O Brasil não é para amadores, Alagoas também não é. E eu vou descobrindo isso, né, agora que estou há quase 7 anos, não, já fiz 7 anos que resido aqui, né? Se no macro o Brasil não é para amadores, num estado que é pequeno, né, em termos geográficos, uma população também muito menor que a de outras unidades da federação,
Mas para entender as dinâmicas que aqui se desenvolvem, não é fácil, não. É muito desafiador. E a gente começa por essa questão do sobrenome. Afinal de contas, Mauro, o Marechal Deodoro da Fonseca era alagoano. E a cidade em que ele nasceu, hoje, se chama Marechal Deodoro. Floriano Peixoto era alagoano. Uhum. Ou seja, os dois presidentes militares responsáveis pelo golpe militar que acabou com a monarquia eram daqui. E por isso, né, a imprensa triunfalista, né, ufanista, fala de Alagoas como a terra dos marechais. Se eles fossem chamados de golpistas, não faria muita diferença. Né? Mas, enfim, por que eu estou começando por este ponto? Porque uma das marcas, ou um dos elementos fundamentais para a gente entender o chamado quebra de Xangô, eu vou chegar nele, viu? Eu prometo. Sim. É a politicagem. É aquela sensação, Mauro, que a gente tem, e não é só aqui, é só a gente procurar em outros cantos, e o pessoal que nos acompanha vai poder identificar nas suas regiões, ou nas regiões pelas quais já passou, já viveu, ou vive, etc. Isso não é uma exclusividade desse estado. É que aqui a gente está num estado, repito, pequeno, uma população menor, essas coisas elas saltam à vista de maneira muito evidente. A sensação de que nós não saímos, em termos de política, do regime das capitanias hereditárias. Entende o que eu estou falando, Mauro? Uhum. A ideia de que as coisas passam, né? Passam de um para outro, mas o sobrenome permanece. E na medida em que o sobrenome permanece, você tem que o jogo político ele se dá em meio a disputas entre famílias. Qualquer semelhança com o que acontece nos dias atuais não é mera coincidência. Aqui e fora daqui. Mas por que estou dizendo isso? Porque Alagoas, na Primeira República, na chamada República Velha, aquela que vai desde o golpe de 89 até 1930, ela é marcada aqui, a política aqui em Alagoas, justamente por essas disputas entre famílias pelo controle do Estado. O que você tem de governantes, Mauro, nos 10 primeiros anos após a proclamação da República aqui, não está no gibi, gente que governou 3, 4, 5 dias, alguns meses. Foi uma instabilidade muito intensa. Por quê? Porque são disputas intra-oligárquicas entre famílias que compõem esta oligarquia pelo controle, e você só vai encontrar uma primeira estabilização em 1900, quando assume o governo do Estado um político descendente aí de famílias poderosas, proprietárias de terra, enfim, que é o Euclides Malta. E ele vai dar origem, mas não é porque que com isso a questão da oligarquia e das capitanias hereditárias termina. Não, ele vai dar origem ao que se costuma chamar de dinastia Malta. Uhum. Então ele é eleito, depois no mandato seguinte é o irmão dele que assume o poder, aí depois volta ele, aí depois ele é reeleito, e você vai ter 12 anos, até 1912, justamente o ano do quebra, né, em que a política alagoana é comandada por esta família. E aí você tem uma coisa que, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, você tem muita aliança de conveniência, de oportunidade. Então, fulano que agora está no governo, daqui a pouco está na oposição.
e como você tem essa ligação desde o início da República entre Alagoas e o Rio, né? Por isso que eu comecei falando de Deodoro, né? E lembrando que nesse momento quem governa é Hermes da Fonseca, essa família. Então, né, você muitas vezes tem a intervenção do poder central tentando mudar os rumos da política local, né, mas sempre dentro do jogo em que as disputas familiares entre famílias, né, dão o tom. Então, esse é um aspecto que é fundamental de a gente não perder de vista. O Euclides Malta, ele vai deixar o governo, ele vai acabar deixando o governo um mês e pouco depois do acontecimento do Quebra, e em decorrência direta do episódio do Quebra, e a gente vai tentar explicar um pouco, entender um pouco como é que essa engrenagem se desenvolveu, o que não significa que ele tenha deixado a política, muito pelo contrário. Mas esse elemento é um ponto-chave para a gente. Vale a pena, né, Pedro, lembrar que se há uma elite no país que é uma elite que vira as costas para o povo brasileiro, é a elite alagoana, né? Vamos lembrar que Alagoas surgiu pelo fato da elite alagoana se recusar a ser... Porque Alagoas não era Alagoas era Pernambuco. Exatamente. E Alagoas vai fazer o quê? A elite alagoana vai trair a Revolução Pernambucana para se colocar a serviço da coroa portuguesa. E aí o prêmio para a elite alagoana é criar uma província para ela. Né? Então, esse vínculo, vamos dizer assim, da elite alagoana com o centro do poder, né, a coroa portuguesa e depois o Rio de Janeiro, na República, tá nas veias. E aí, nessa linha, você há de pensar que monarquista até o dia 14 de novembro de 1889, no dia 16 se tornou republicano desde o ventre materno. E o barão que ostentava esse título nobiliárquico vira republicano apaixonado sem deixar de ser barão. Isso não é só aqui, mas isso aconteceu no Brasil inteiro, mas aqui em particular, né, que é o cenário que nos interessa mais de perto, né, isso se manifesta assim, e a gente fica espantado, né, como é que, enfim, as coisas se deram dessa maneira. Então, esse é um elemento importante, as disputas entre famílias pelo controle, né, do poder político estadual. A queda de Malta não pode ser entendida sem a quebra de Xangô. O quebra acontece em fevereiro, a queda acontece em março de 1912. Então, há uma relação absolutamente estreita, não se trata apenas de uma sequência cronológica. Né? E quais são os termos da relação? Vamos segurar um pouquinho, senão o pessoal já vai querer ir embora, né? Vamos deixar isso um pouquinho mais para frente. Outros elementos para a gente inserir aqui, né, para a busca de uma melhor compreensão do acontecido. Até porque, dizem as pessoas que se debruçam sobre esse tema, o quebra não pode ser entendido como um evento isolado. O quebra tem uma longa história. Então, vamos colocar outros elementos e a gente vai tratando de fazer a costura, né, para que, então, o evento do quebra, né, que é de um momento, ele se mostre no seu enraizamento, né, mais profundo e mais amplo na história e na sociedade de Alagoas e, por que não, do Brasil. Um outro traço que é fundamental que a gente não perca de vista nesse momento
Mauro, é o fato de que Alagoas, como parte de Pernambuco, como você bem lembrou, foi uma das regiões, particularmente a sua zona, a sua região costeira, né, o litoral, chamada Zona da Mata, foi uma área intensamente povoada por conta do tráfico africano. Né? Quando o Padre Vieira dizia, no século XVII, que a alma do Brasil era Portugal, perdão, a alma de Portugal era Pernambuco, mas a alma de Pernambuco é a África, a gente não pode perder de vista esse dado que você mencionou. Até início do século XIX, não existia Alagoas enquanto uma entidade política autônoma, só a partir de 1817. E Alagoas, como parte de Pernambuco, era a alma de Portugal. O que se quer dizer com isso? Como dizia o saudoso Darcy Ribeiro, né? Foi a partir daqui, com milhares, milhões de pessoas trazidas para cá, do lado de lá do Atlântico, sequestradas e feitas escravas aqui, que se adoçou muita boca de europeu. Afinal de contas, essa era a região privilegiada da produção da cana-de-açúcar. Então, por que é que eu estou trazendo este elemento à consideração neste momento? Porque Palmares está aqui, não por acaso, né? O maior quilombo das Américas, né? Que ocupou uma área de milhares de quilômetros quadrados. Não é por acaso. E a gente tem o que um historiador aqui, de Alagoas, chama de a sombra de Palmares. Ou seja, uma trajetória do contingente de matriz africana, um contingente que, embora derrotado quando Palmares vem a ser destruído, fez história durante mais de 100 anos. Uhum. E este legado de Palmares, ele permanece entre sombras e luzes ao longo da história de Alagoas, se a gente não a considera a partir da sua elite, dos seus marechais, seja do que for, mas a partir da história da sua gente. Nesse sentido, Mauro, Maceió, que surge, né, já na virada do 18 para o 19, mas é no 19, basicamente, que ela emerge como vila e logo se transforma, né, em capital, né, da província. Maceió continua sendo, mas era, para o que nos interessa, uma cidade em que expressões da cultura de matriz africana, particularmente expressões da sua religião, eram particularmente destacadas. Tinha uma presença muito grande na cidade. E aí é preciso levar em consideração algo do qual a gente já falou aqui tantas e tantas vezes, até o final da proclamação, até o final do Império, o catolicismo era a religião permitida, autorizada oficialmente. Na Constituição do Império estava registrado isso. Então, as manifestações religiosas de matriz africana e reinventadas aqui no Brasil, vamos falar de candomblé, então, de maneira a abranger todo esse conjunto, essas manifestações, elas aconteciam, né? E não raro aconteciam também repressões, proibições, ataques, né, aos espaços em que essas manifestações aconteciam, portanto, ataques a terreiros, né? Mas nada, Mauro, nada
segundo quem estuda o assunto de perto, e aí já quero fazer propaganda de um livro muito importante a esse respeito. Dá para ver aí? Xangô Rezado Baixo, de Ulisses Neves Rafael. Mostra de novo, Pedro. Aumentei a tela aqui. Aqui. Opa. A referência está na descrição, tá, gente? Na bibliografia. Está na descrição. Este trabalho, junto com o trabalho da minha colega, professora da pós-graduação em História, professora Irineia Franco, são os dois trabalhos mais importantes. O trabalho da professora Irineia também está indicado na bibliografia. O Axé Nunca Se Quebra, uma referência óbvia ao Quebra de Xangô. Esses dois trabalhos são os mais importantes do ponto de vista da historiografia, sobre esse tema. Mas então, o que eu queria dizer, e aí a leitura desses dois trabalhos evidencia isso com muitos detalhes, é que o que aconteceu em Maceió, no chamado Quebra, foi alguma coisa que não teve proporção, não aconteceu nada na mesma proporção, no mesmo tamanho, na mesma intensidade que aconteceu aqui. Por quê? Porque eu dizia, Mauro, que invasão de terreiros, destruição de terreiros, destruição de símbolos religiosos do mundo de matriz africana, do mundo dos candomblés, infelizmente, não é novidade na história. Uhum. Mas nada aconteceu com a mesma proporção, com a mesma intensidade, com o mesmo tamanho, porque foram destruídas dezenas de terreiros. E aos pouquinhos a gente vai se aproximando do tema, vai chegando perto do tema. Foram dezenas de terreiros em Maceió e nas adjacências, em cidades da Zona da Mata e até um pouco mais longe. Algo que alguém disse no nosso bate-papo, algo que não teve divulgação em nível nacional. Alguém no bate-papo disse, eu nunca ouvi falar desse assunto. Mas, Mauro, este tema do Quebra, ele é desconhecido, inclusive aqui. Sério? Ele aqui, sim, inclusive aqui. Nunca se ouviu falar do Quebra de Xangô. Até porque a expressão que intitula o livro do professor Ulisses, Xangô Rezado Baixo. Rezado Baixo. Essa expressão, ela não é uma criação do autor do livro. Ela é uma expressão retirada de uma anotação de observações feitas por um cronista que visitou Maceió quase 30 anos depois do Quebra, no final da década de 30. E ele se deu conta de que em Maceió existia uma nova modalidade de candomblé. O candomblé em que as pessoas não utilizavam atabaques, batuques e outros instrumentos que produziam sons. O Xangô era rezado baixo. E não só o Xangô era rezado baixo. Do Quebra não se falava. Não se falava, e este silêncio, ele adquiriu vários contornos. Silêncio de quem conseguiu escapar. Uhum. Silêncio como estratégia de manutenção das práticas, na medida das possibilidades. Silêncio derivado do medo. Mas não só. Silêncio também resultante do descaso. Do descaso. Afinal de contas, o que é isso senão bruxaria? Senão feitiçaria? Senão coisa demoníaca?
a cidade de Maceió viveu com o quebra de Xangô um processo pelo qual manifestações negras, de religiosidade negra, de matriz africana, somem. Melhor, são sumidas. Desculpe aqui a invenção da regência verbal. Elas são desaparecidas. Mas são colocadas por debaixo do tapete. E as pessoas fingem que não existe mais, que isso não existe mais. Uhum. Então você tem um silenciamento que resulta do cinismo. Ora, a gente derruba um coqueiro, a gente também... A gente derruba uma casa para construir outra, não sei o quê. Derruba um terreiro também. Com isso a gente afasta o demo, afasta o demônio, afasta as forças do mal, etc, etc. Então, a gente vai ver que a coisa é um pouquinho mais complicada. Mas você tem essa herança africana que se pretende, de alguma maneira, fazer de conta que não existe, porque, afinal de contas, é impossível destruir. Do mesmo jeito que se pretendeu branquear o Rio de Janeiro, empurrando a população negra, a população descendente de pessoas escravizadas para os morros, e com isso você vai poder dizer, não, mas isso não existe, olha como o Rio de Janeiro é lindo. Né? Olha a Avenida Central, olha a Rua do Ouvidor, né? Os cafés, as confeitarias, as livrarias, o Teatro Municipal. A população está no morro. Né? Então, você tem uma religião... A professora Irineia Franco, que eu acabei de mencionar, está dando o prazer e a honra da sua presença. Obrigado, Irineia. De alguma maneira, o quebra foi a possibilidade que segmentos da elite aqui, da cidade do Estado, foi a oportunidade que elas tiveram, esses segmentos tiveram para apresentar uma Maceió mais branca, né? Mais digna, mais honrada, né? Livre o quanto possível, né? de superstições, né? De coisas demoníacas, etc. Aí está também a referência bibliográfica do trabalho importante da professora Irineia, sobre as transformações, né, das religiões afro-brasileiras em um estudo comparado entre São Paulo e Maceió. Sim. Tá na indicação, tá, gente? Na descrição do vídeo. Vale a pena. E saudar também a professora Irineia, honra nossa, né? Tá ela presente aqui na... Sim, muito obrigado, Irineia. O que só aumenta a minha exigência aqui, né? Porque, afinal de contas, quem entende desse assunto é ela. Mas, enfim, vamos lá. Então, politicagem, e a outra palavra que está, inclusive, no título, né, da nossa live, preconceito. É alguma coisa que existe, que está presente, mas se faz que não se vê, se ignora. Mas todo mundo sabe que existe. Esse é o outro lado. Esse é o outro lado que é muito importante ser levado. Mas antes de entrar em mais detalhes do quebra propriamente dito, é importante chamar a atenção para um terceiro componente, né, então, que se soma ao que eu chamei de politicagem e de preconceito. Politicagem, o jogo entre as famílias que compunham a oligarquia dominante na política do Estado de Alagoas nos primeiros anos da República. Preconceito para com uma manifestação, para um conjunto de manifestações de matriz africana, com a recriação de tudo isso aqui no Brasil, que a gente está chamando aqui de
do candomblé. E agora a truculência. Mauro, você hoje comandou um giro das 11, e quem não viu tem que ver. Eu não pude ver tudo, comecei a ver, vi o final e depois voltei para ver o começo, mas só pude ver um pouquinho. E vocês, nos comentários ali sobre as questões referentes aos dias atuais, vocês chamaram a atenção, entre tantas coisas, além da truculência do pessoal que estava quase disposto a destruir o hospital, né? Lá em Recife, vocês chamaram a atenção para o fato de que na desocupação, né, no desmanche brutal, né, que o governo de Minas Gerais fez, né, sobre uma região quilombola, né, ali no interior do estado, se tratou de destruir a escola. E uma escola que leva o nome de ninguém menos que Eduardo Galeano. Exatamente. Autor de As Veias Abertas da América Latina, um livro clássico, né? No nosso tempo de juventude e militância, era leitura obrigatória. Não apenas isso, né, Pedro? Inviabilizar o projeto da primeira universidade de agroecologia ali da região em Minas Gerais. Este detalhe eu não tinha registrado. Pois é. Por quê? Porque, como dizia o saudoso Ariano Suassuna, o Brasil oficial, quando ele se defronta com o Brasil real, ele age sem dó nem piedade. No nosso curso sobre o Belo Monte de Antônio Conselheiro, a gente citou tantas e tantas vezes essa expressão, e mais aquela expressão do nosso grande Antônio Wise, né, que dizia que ao ler Os Sertões de Euclides da Cunha, ele se defrontava com dois Brasis, o Brasil inclemente e o Brasil vítima das inclemências. Pois é, quando a Alagoas oficial, tratando de dar conta das suas brigas intestinas, vai lidar com a Alagoas real, a regra é sem dó nem piedade. É a brutalidade, é a destruição. É a destruição, e é a destruição física. Física. E aí, justamente, eu estava me lembrando da destruição da escola, porque eu lia na notícia, eu ouvia vocês falando da destruição mesmo, com o trator, né? A escavadeira lá passando para destruir a escola. Mas aí eu me lembrei, Mauro, que há uns 3, 4 anos atrás, aconteceu um despejo de uma comunidade indígena, ou de um grupo indígena, na beira do São Francisco, na cidade de Paulo Afonso. Isso é 2017, por aí. E quem atuou ali em prol daquela comunidade que estava sendo agredida, né, foi principalmente o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Né? E há, inclusive, notícias na internet dando conta disso. E o registro, Mauro, dava conta, sabe de quê? De que a primeira área à qual o trator se dirigiu, a escavadeira se dirigiu para destruir e pôr abaixo, foi a Maloca de Reza. Foi a Maloca de Reza. Depois é que eles avançaram sobre as plantações, sobre as residências, as habitações das famílias que ali viviam, mas o despejo começou pela Maloca de Reza. E aí, eu penso que há um elemento fundamental a ser levado em conta. Por que é que se começou pela destruição de um lugar, de um espaço da vivência religiosa? Na reflexão que eu fazia com as minhas turmas, principalmente lá em Palmeira dos Índios, né, no interior aqui de Alagoas, que nem está
tão distante, né, geograficamente, da região lá em que aconteceu esse despejo, eu dizia, ó, se vocês não encontrarem resposta para essa pergunta, é necessário repensar o Brasil. Exatamente. Você está demais, hein? Essa. Tô aqui. E se você procurar aí na matéria, é capaz de aparecer isso que eu estou dizendo. Não, é capaz de aparecer não, Pedro. Olha que coisa impressionante. Esse aqui são os indígenas refugiados. Está escrito igreja, mas é a Maloca de Reza. Depois do despejo. E olha o texto aqui. Sim, eles podem estar numa igreja depois do despejo. Tá bom. Ó, a Maloca de Reza foi a primeira estrutura a ser destruída. Exatamente. Então, o que não foi possível ser retirado da aldeia pelos indígenas Cariri, Chocó de Paulo Afonso, sertão baiano, os tratores demoliram. Esse aqui é o site do Conselho Indigenista Missionário, do CIMI. A Maloca de Reza foi a primeira estrutura a ser destruída. Tá aí. Exatamente. Então, eu coloco esse desafio. Quem não entender por que a Maloca de Reza foi a primeira estrutura a ser derrubada, tem que refazer sua história do Brasil. Tem que repensar isso. Por quê? Porque se no acampamento quilombola, lá de Minas Gerais, a escola foi um alvo preferencial, principalmente, não só, mas principalmente no estudo das comunidades tradicionais, dos povos ancestrais e das populações sequestradas da África para cá. Não entender a centralidade do lugar religioso coloca em xeque o nosso entendimento da lógica ou das lógicas que presidem as vidas, as coletividades construídas ao longo de séculos, de milênios, por esses povos originários. A escola, ela é um produto, estou simplificando, obviamente, a reflexão. A escola é um produto do iluminismo. Mas a Maloca de Reza, o terreiro, quantos milênios tem de história, Mauro? Uhum. Se a gente não entende por que é que estes... Eu incluo a escola aqui, né? Mas para o nosso tema, a questão do espaço religioso, do lugar sagrado. Espaço sagrado é fundamental. Se a gente não entende isso, a gente deixa escapar uma série de elementos fundamentais para o entendimento da história do Brasil, se a gente considera a história da sua gente, da gente que somos nós. Então, a palavra com a qual eu quero expressar... Pedro, está aqui a cena, tá? Aqui sim. O menininho sentado com tudo que eles arrancaram, que conseguiram tirar da escola, e essa escola foi destruída pelo trator logo depois. Exatamente. Exatamente. Bem, o quebra... Vamos voltar ao quebra, né? Uhum. O quebra, ele consistiu, como eu disse, numa destruição em massa, foram dezenas, não há, até onde eu sei, uma cifra mais exata de quantos foram, mas foi na casa das dezenas, e não foram poucas dezenas, de terreiros, na cidade de Maceió e adjacências, por um grupo político que fazia oposição ao grupo político do governador do estado. Então, a gente volta à questão inicial, né, da disputa entre famílias. O grupo
capitaneado pelo Clodoaldo da Fonseca, e que tinha como... Então, ele era o candidato a governo do Estado. E que tinha como vice um fulano de sobrenome Fernandes Lima, que depois se tornaria governador do Estado, pouco depois, por 2 vezes. E, Mauro, quando você veio a Maceió, você passou pela Avenida Fernandes Lima. A avenida de entrada da cidade. Não sei se você vai se recordar, mas você entra na cidade de Maceió por essa avenida, ela atravessa, ela vai praticamente desde a entrada da cidade até o centro. É a principal artéria da cidade. Mais extensa, sem dúvida. E ela tem o nome do candidato a vice-governador na chapa, né, defendida por aquele grupo que vai fazer este investimento, este ataque, né, aos terreiros, né, de candomblé da cidade de Maceió. Então, o fulano perpetra uma barbaridade dessas e depois é homenageado, né, com a principal artéria, sim, da área da cidade. Agora, por quê? Por quê, né, esse ataque acontece? O que é que os terreiros de candomblé têm a ver com as disputas no interior da oligarquia alagoana? Aí, Mauro, a gente entra numa parte da história que, no fim das contas, a gente tem que rezar baixo, como diz ali o título do livro do Ulisses. Tem que falar baixinho para ninguém escutar. Você conhece o ditado, acho que é espanhol o ditado, que o fulano diz que não acredita em bruxas, que elas existem. Sim. Pois é. Eu não acredito, mas que elas existem. E é aí que vai entrar a outra face da conversa, que é o fato. E aí, se a gente não entrar na dinâmica do elemento religioso, a gente não vai entender essa conexão. Ninguém aceita o candomblé. Pois é. Ninguém aceita o candomblé. Gente, ninguém assim, o pessoal bem situado socialmente, o pessoal, né, letrado, do pessoal cujos filhos vão estudar na Europa, ou o pessoal ligado ao Rio de Janeiro, com altas conexões, com poder... Não. Como assim? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. O Jadson me orientando, dizendo a Fernandes Lima é como a Avenida Brasil, mais do que a Avenida Paulista. É uma avenida que liga, né, o centro com a periferia da cidade. Então, esse pessoal é católico. Tudo católico. Mas que as bruxas existem. Então, Mauro, a cidade de Maceió, ela não tem terreiros. Afinal de contas, o catolicismo é a religião predominante no país, na cidade, no estado. E até 89 era proibida a prática dessa. Mas que existe, quando a gente precisa, a gente vai lá. E a gente precisa sempre, então a gente vai sempre lá. Ou seja, se você lê os jornais, e o livro do Ulisses traz tantos exemplos disso. Se você lê os jornais, você vai ver o quê? Que havia uma história de reconhecimento tácito da presença, da circulação dessas dinâmicas religiosas associadas ao candomblé, próprias do candomblé na cidade de Maceió e no interior do estado.
Não se reconhecia? Reconhecia. Por vezes, havia incômodos aqui e ali, porque o Xangô era rezado alto. Então, os batuques, os atabaques, as cerimônias, né, em que os sons, né, se avolumavam. Então, havia problemas aqui e ali, havia encrenca aqui e ali, havia perseguição, ou pelo menos o falatório contrário, por parte das religiões bem estabelecidas, catolicismo, as expressões do protestantismo, e aí a gente tem que falar principalmente do protestantismo histórico. O espiritismo que estava aqui tratava de se distinguir do que era chamado o baixo espiritismo. Então, você tinha o alto espiritismo e o baixo espiritismo, este último associado justamente ao mundo do candomblé, dos terreiros. Então, havia um reconhecimento, mas para todos os efeitos não existia. Né? Não existia. Pois muito bem, Mauro. Como a gente falou, os grupos oligárquicos aqui de Alagoas andavam às turras já há muito tempo. O Euclides Malta ia constituindo a sua dinastia. E aí, por meio de eleições fraudadas, em que os mapas da votação eram definidos, né, por antecipação, em eleições em que a pessoa recebia quase que a unanimidade dos votos, aquelas coisas que a gente pode imaginar que aconteciam, bem, ele já ia avançando para 10, 11, 12 anos de poder. E a popularidade dele, o reconhecimento dele começava a declinar por uma série de questões de ordem administrativa, de outros tipos, que eu deixo aí para a leitura de vocês. Mas, do outro lado, a oposição é incomodadíssima, porque, afinal de contas, o cara já ia para 12 anos de controle, né, da máquina administrativa do Estado. Então, o recurso de lançar um candidato ligado à família Fonseca, né, que ocupava o poder nacional, né, na figura do Hermes da Fonseca, é uma medida de peso. Né? Então, para reforçar, né, o cacife da oposição, para ver se finalmente a gente consegue derrubar o comandante. Né? Nesse meio tempo, Mauro, rusgas tinham acontecido, no meio dessas disputas, né, tentativas de solução dos problemas por meio da bala já vinham ocorrendo também. E em 1911, portanto, no ano anterior ao quebra, se cria, por parte da oposição, uma coisa, Mauro, que eu não sei se você já ouviu falar. Vamos chamar com o nome mais atual, eu não sei se você já ouviu falar. Um grupo miliciano. Sabe assim? Uhum. Um grupo miliciano? Sim. Esse grupo miliciano se chamava Liga dos Republicanos Combatentes. Não conhecíamos até recentemente, mas agora conhecemos, né? Pois é. O povo do Rio de Janeiro já conhecia. E agora a gente conhece porque o negócio ganhou força. Mas foi criada em 1911 a Liga dos Republicanos Combatentes, e o título era mais amplo ainda, mais pomposo. Liga dos Republicanos Combatentes em homenagem a Miguel Omena. Miguel Omena era um advogado, né, que já tinha entrado nas disputas políticas, inclusive tinha sido alvejado numa dessas tratativas de solucionar o problema pela bala. Né? E aí, em homenagem a ele, depois viria a ser assassinado, né, se criou essa liga, que era um grupo paramilitar, miliciano, grupo miliciano, a serviço das forças que estavam na oposição. Aí esse pessoal começa a atacar
figuras ligadas ao governo, atacar, ameaçar. Mauro, e eles fazem, essa liga, esse pessoal, faz uma descoberta retumbante. E qual é a descoberta retumbante? Não tá só para o pessoal de lá não escutar. Euclides Malta frequentando o terreiro. Sério? Aí é que está. Descobriram que o Euclides Malta, como bom católico, tinha relações muito cordiais, para dizer o mínimo, né, com as lideranças de terreiro, de candomblé. Qual o tamanho dessas relações? É difícil aquilatar. Mas essas relações existiam. E ele se dava bem com essas lideranças e correu a notícia. E aí a gente não sabe, né, o que é fake news, o que não é. Distinguir uma coisa da outra a essa altura vai ficar complicado. Teria sido feita num desses terreiros uma cerimônia em homenagem ao Euclides Malta. Mas quando a turma da oposição descobriu isso, mas não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Esta vai se tornar, Mauro, a principal arma política na guerra da oposição contra o governo. Sim. Denunciar o Fernandes Lima como adepto da seita africana, adepto de feitiçaria, macumbeiro, palavras deste teor para qualificar o dito cujo. E aqui está o que o Pedro está falando, tá? Estou aumentando aqui para ver se todo mundo consegue ler. Isto que vai ficando insuportável para a oposição. Porque a gente vê aqui, ó, 1900, Euclides Vieira Malta, de 1900 a 1903. Aí Pedro, depois é o irmão dele. Aí Joaquim Paulo Vieira Malta, 1903 a 1905. É o irmão dele. É o irmão dele. É. Aí vem aqui o vice-presidente assume, de 1905 a 1906, Antônio Máximo da Cunha Rego. Quem volta? Euclides Vieira Malta, 1906 a 1909. Depois vem José Miguel de Vasconcelos, do mesmo partido, 1909. Fica por um tempinho, olha, alguns meses. Aí quem volta? Euclides Vieira Malta, 1909 a 1912. Portanto, é isso. Nós temos 12 anos de domínio contínuo dos Malta. É a chamada Era Malta. Sob a liderança do Euclides Vieira Malta. E aí, pronto, está aqui a interrupção. Um pouquinho mais, Mauro. Sim, desculpa. Aí tem aqui esse interregno pelo presidente da Câmara dos Deputados, e aí Clodoaldo da Fonseca. Olha lá, o Clodoaldo da Fonseca. Esse você tem um interregno ali de 3 meses, e depois você vai ter o Clodoaldo da Fonseca, e se você baixar mais um pouquinho, você vai encontrar o Fernandes Lima. Baixa José lá. Fernandes Barros Lima. Tá aqui. Pois é. Que fica lá, 1918 a 21, depois tem o interregno aqui, depois ele de novo, de 21 a 24. Exatamente. Ele, na verdade, vai governar, é a sucessão, né, dos Malta pelo Barros Lima, o Fernandes de Barros Lima. Tá certo? Fernandes Lima, como o pessoal conhece. Fernandes Lima, desculpa, de 18 a 24. Estamos falando também de quase 10 anos, né? Pois é. Longuíssimos. É uma disputa entre setores. Parece PSDB em São Paulo, isso. Pois é. Mas veja, o ponto fundamental é este, que o Malta, ele tinha estabelecido
uma ligação cordial com lideranças do mundo do candomblé. E teria sido, inclusive, homenageado de maneira muito solene. Alguns falam dele teria sido entronizado como Papa. Uma figura emérita, no mundo, dos terreiros. O fundamental é que isso se torna a principal arma política para a desestabilização do governo. Uhum. Veja que no terreno aqui das disputas oligárquicas, não se trata de uma disputa entre mocinho e bandido ou vice-versa, não é isso não. É que a oposição descobre esta relação e transforma isso em arma política. Agora, e quem nos acompanha, como é que isso vira arma política se você não considera a história de preconceito mais evidente ou mais disfarçado, mas sempre presente na cultura alagoana, maceioense, etc. Aquela presença que é tolerada, até se vai lá, mas diante de todo mundo, diante da boa sociedade, aquilo é rejeitado. O que eu quero dizer aqui, quero insistir nesse ponto, que é fundamental, é que a vinculação, maior ou menor que seja, não entra aqui, isso não importa tanto. A vinculação de Euclides Malta ao mundo dos terreiros se torna peça de propaganda da oposição, uma peça para desestabilização do governo, por conta do lugar subalterno e do preconceito, destilados contra essa expressão religiosa já faz muitos séculos. Então, a gente tem que pensar na carga de hipocrisia e de cinismo presente na transformação deste dado numa arma da disputa política. Porque é bem possível, Mauro, e a gente vai ver aqui, ainda com alguns elementos que eu espero destacar com vocês, é bem possível que entre o pessoal que está agora usando isso como arma contra o governador, também houvesse gente que tivesse ligação com os terreiros, que frequentasse os terreiros, que consultasse pais e mães de santo. É que, sabe ali o pessoal que votou contra as pedaladas fiscais em nome da moralidade, da decência, do espírito público, da república, e no dia seguinte, o marido da deputada é preso pela Polícia Federal? Sim. E a cada dia vai aparecendo mais um, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. É a mesma coisa, Você tem uma transformação hipócrita, cínica, deste vínculo em instrumento político, por pessoas que possivelmente tivessem vínculos semelhantes ou aproximações semelhantes. Pois muito bem. Finalmente chegamos ao quebra. Podemos começar o programa? Vamos lá. Pois é. Na noite do dia 1º para o dia 2 de fevereiro, Mauro, que dia que é 2 de fevereiro no candomblé? 2 de fevereiro no candomblé? Vou deixar a pergunta em aberto. Deixar a pergunta em aberto, não vou responder, não. Eu vou dizer no calendário católico. Nossa Senhora das Candeias. Mas vou deixar. Olha lá, alguém já respondeu lá, Iemanjá. É isso aí. Pois é. Do dia 1º para o dia 2. Dia 1º, acabava-se de se fazer, nos vários terreiros, uma série de celebrações comemorativas
a este dia sagrado. Nem bem as comemorações terminavam, não tinham terminado ainda em alguns casos. Os terreiros foram invadidos a mando e sob o comando da Liga dos Republicanos Combatentes. E por uma série de gente do povo, Mauro, que foi atrás desta liga e dos milicianos desta liga. Detalhe, Mauro, o comandante desta liga era um fulano de nome Manuel Luiz da Paz. Sobrenome meio impróprio, né? Vamos combinar? Detalhe, ele tinha sido combatente contra o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Era um fulano especializado em repressão a manifestações, organizações populares. Mas era alguém do povo também. E esse é outro elemento que a gente precisa levar em conta. Ele era militar, enfim, mas de origem popular. Não era da elite. Sim. E esse é outro traço. A população, ou segmentos da população, ajudaram no ataque aos terreiros. E então... Que é o que acontece hoje. O ataque aos terreiros no país acontece... Não é a elite que ataca, né? São segmentos populares aí do cristianismo. Pois é. E se a gente não entender o preconceito histórico para com essas manifestações, a gente não compreende isso. Sim. Mas, enfim, o que se seguiu foram cenas de selvageria pelas ruas de Maceió, né, e saindo. Então, há descrições, né, dos vários terreiros que foram atacados na cidade, nas imediações, inclusive em cidades próximas. E aí os ataques consistiam em quê? Em invasão do espaço, ataques às pessoas espancadas, jogadas ao chão, símbolos religiosos destruídos, derrubados ao chão, pisoteados, arrebentados, né? Pessoas que foram agredidas, e há um nome, né, que simboliza essa repressão, né, o impacto dessa repressão, que é o nome da tia Marcelina, a mãe de santo octogenária, que foi espancada na cabeça. Eu, inclusive, tinha separado uma imagem da tia Marcelina para mandar para você, e aí eu fiquei sem ela aqui. Mas talvez você ache, enquanto a gente fala, uma senhora octogenária que, quando recebia os golpes na cabeça, dizia: bate, moleque, bate, mas as minhas ideias você não destrói. E ela vem a falecer depois, alguns dias depois, por conta da gravidade dos ferimentos, ela que já era uma pessoa de muita idade. Este foi o quebra. A gente não junta esses fatores todos, né, a gente não entende que, como dizem, né, como diz quem tem estudado esse assunto a fundo, o quebra não pode ser entendido apenas como um episódio, né, esporádico, mas uma coisa que se manifesta, né, ou que resulta de uma longa história de segregação, de discriminação e de violência, né, que se abate toda vez que o Brasil oficial, né, vê seus interesses de alguma maneira contrariados ou tem que lidar com demandas que vêm do mundo popular, do Brasil real. Bem, Mauro, então, dezenas de... Estava procurando aqui, Pedro, achei essa imagem símbolo, que se tornou uma imagem símbolo de tia Marcelina. Vamos ver, essa imagem aqui. Reverenciar, exatamente, era essa imagem. Era essa imagem. Exatamente.
Baixa um pouquinho a imagem, Mauro. Nós vamos chegar lá. É exatamente essa, né? Olha aí. Que você tinha me Essa mandado. imagem do jornal, foi bom você ter colocado. Por quê? Porque o Jornal de Alagoas estava a serviço da oposição. E aí ele cria uma coluna no jornal chamada Bruxaria para... Então, são vários números do jornal que vão, nesta coluna, alimentando a opinião pública. Sabe aquela opinião, aquilo que o Milô Fernandes dizia, né? Opinião pública é a opinião que se publica? Vão alimentando o espírito da opinião pública contra o Malta. Por quê? Porque ele será associado a essas práticas de bruxaria. Então, isso não é só um jornal, esse jornal é de 4 de fevereiro. Mas essa coluna existe desde antes do quebra. Ela é parte fundamental dos preparativos daquilo que vai resultar no quebra. Não era uma reportagem, era uma coluna permanente do jornal. Para ofender. Exatamente. E a imagem da tia Marcelina, né? Que foi, então, esta líder que acabou morrendo por força da brutalidade com que ela foi atacada. E aí, Mauro, o que é que se diz? O que se diz é que as manifestações religiosas desta matriz aqui em Maceió, em Alagoas, elas sumiram. Elas desapareceram. Mas elas sobreviveram. Passou-se a impressão de que elas tinham sido eliminadas de vez. Mas há notícias que serão registradas, inclusive em jornais, meses depois, da existência de terreiros, mas agora em regiões mais afastadas. E aí, ao que tudo indica, começa aquela prática que será denominada por um cronista muitos anos depois de Xangô rezado baixo. Ou seja, as manifestações prosseguem. Mas elas ganham novas configurações. Por quê? Porque determinados ritos, Mauro, deixaram de ser praticados como o eram até então. Por quê? Porque lideranças que detinham os conhecimentos de como essas práticas eram realizadas, ou desapareceram, ou tiveram que migrar, ou leia-se, fugir. Muitas dessas pessoas foram para o interior, outras foram para o Recife, outras foram para Salvador, outras foram para o Rio de Janeiro. Então, você tem uma reconfiguração ritual do Xangô em Maceió. Fala-se, inclusive, que o Carnaval de Maceió sofreu alterações na medida em que um ritmo que era muito próprio daqui não tem mais lugar, porque os seus proponentes migram para Recife. E hoje a gente associa, em termos de carnaval, o maracatu a Recife. Mas a matriz dele é alagoana. E aqui ele quase que desaparece. Porque seus feitores, seus cultivadores, seus proponentes vão para lá. Uhum. Então, você tem uma reconfiguração mesmo. É o exílio. Exatamente, o exílio, mas para quem fica, não se trata só de um Xangô que se reza abaixo, para que ninguém escute, para que a polícia não venha de novo, para que a Liga dos Milicianos não ataque novamente. Você tem uma reconfiguração ritual, né? Nos terreiros que sobram, que se reconstroem, que se refazem. Agora, Mauro, ironia da história. Ironia da história. Os milicianos e a população que foi atrás dos milicianos, né, destruíram dezenas, centenas, vá saber, de símbolos religiosos dos terreiros.
mas muitos foram conservados. Muitos. Foram poucos, não. Muitos. E eles foram levados para a sede da Liga dos Republicanos Combatentes. Não acredito. Olha. E chamaram, Mauro, chamaram um filho de santo para descrever para os milicianos o que eram aqueles símbolos, cada um deles. Passada a avalanche iconoclasta, o pessoal começou a olhar para aquelas imagens. Não conta para ninguém não, ó. Eles acreditavam nas... Eles também, de alguma maneira, tinham ligações com esse mundo. Então se procede a uma primeira classificação destes símbolos remanescentes, desses objetos remanescentes. Depois isso ficou largado, ficou esquecido lá. Depois isso passou para uma outra entidade, né, então existente. E esse é um acervo tão precioso que a notícia da sua existência chegou a ninguém menos que o nosso grande, polêmico, discutível, problemático Gilberto Freire. E Gilberto Freire, Mauro, numa conferência nos Estados Unidos, fez menção a esta coleção. E a turma dos Estados Unidos que escutou Gilberto Freire ficou encantada com a ideia. Nossa, mas existe isso? Nós vamos comprar. Vamos adquirir isso. E aí houve quem se mexesse aqui em Maceió para dizer, não, isso não sai daqui. Nós vamos manter esta coleção e dar a ela um lugar digno, né, em conformidade, né, com o valor que cada qual desses objetos tem, né, e, de alguma maneira, fazendo memória da brutalidade que foi cometida. E é por isso que se fez, então, agora sim, uma classificação mais qualificada, né, deste material, aí, por volta dos anos 1970, se não estou enganado. Mas é por quê? Porque este material já tinha sido levado para o seu atual lugar de destino, que é o Instituto Histórico e Geográfico aqui de Alagoas. E vou colocar aqui também, para que o pessoal possa ver, isso, o que é um livro muito, muito significativo, que faz justamente, Mauro, uma apresentação dos diversos itens, dos diversos componentes desta coleção, que é chamada Coleção Perseverança, né, que está, então, no Instituto, como eu dizia, né, no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Vou mostrar apenas uma página aqui para o pessoal ver. Tá, isso aqui são símbolos, né, são objetos, né, que foram recolhidos dos terreiros, né, e o autor deste trabalho, Fernando Antônio Gomes de Andrade, procede a uma apresentação. Está aí o livro, né, e foi editado agora em 2015, se não estou enganado. Então é de fácil acesso para quem tem interesse, né? Mauro, quem conservou esses objetos remanescentes foram destruidores dos terreiros. Olha a ironia da história. Uhum. Por conta justamente daquele provérbio, não existem bruxas, mas que elas existem. Aliás, não acredito em bruxas, mas que elas existem. Todas nós temos não só um pé, como dizia Fernando Henrique Cardoso, intensamente branco, né? Embranquecido Fernando Henrique.
Nós viemos desse... Nós nos formamos neste mundo. Então, da mesma maneira que Euclides da Cunha dizia que os soldados, quando atacavam os símbolos religiosos do Belo Monte de Antônio Conselheiro, tinham pudores, eles ficavam envergonhados por estar atacando a igreja, dando um balaço para destruir a torre da igreja. E na hora do vamos ver, pegaram a cruz lá que estava na praça da cidade para levar para o cemitério dos soldados. Da mesma maneira, o pessoal que atuou na destruição dos terreiros recolheu, preservou os materiais remanescentes. Sim. Aí vem aquilo que eu dizia antes: se a gente não prestar atenção ao lugar que o religioso ocupa na tessitura da cultura brasileira, da sociedade brasileira, a gente não entende a sociedade brasileira. Velho dizia isso. Sim. Para entender o Brasil, você tem que passar por isso. Como é que os objetos da coleção Perseverança sobreviveram guardados por aqueles que foram os algozes dos terreiros? Tudo isso, no fim das contas, a serviço de um projeto, de um ramo da oligarquia que combatia outro ramo da oligarquia. E quem pagou o preço mais caro foram as religiões afro-brasileiras, na configuração toda peculiar que elas possuíam e teciam na cidade de Maceió, no estado de Alagoas, já há muitos séculos. Enfim. É isso, Mauro. Aí, quebra do Xangô. Quebra de Xangô. É uma tragédia. Esse país é tragédia sobre tragédia, tendo como pano de fundo o desejo de vida e alegria do povo brasileiro, né? Há um outro elemento, talvez vale a pena destacar. 100 anos depois, o governo do Estado vai transformar o dia 2 de fevereiro em luta contra a intolerância religiosa aqui no estado de Alagoas, e vai fazer um pedido de... Desculpas. Opa. Quem vai fazer isso é o Teotônio Vilela, né? Exatamente. É um momento marcante. Teotônio Vilela Filho. Teotônio Vilela Filho, foi em 2012. Isso. 2012, né? Não o Teotônio Vilela, menestrel das Alagoas, da luta contra a ditadura. Não. Que é também uma outra oligarquia. Sim, exatamente. Certo. 100 anos depois, né? Sim. A Globo demorou 50 anos para reconhecer que em 64 foi o golpe. Então, aí 3 anos depois apoia um outro, vai demorar mais 50 anos para fazer o meia-culpa. Assim como a gente tem hoje o filho do Renan Calheiros Filho, governando Alagoas. Se você vai na lista de governadores de Alagoas ao longo da história, está lá o que tem de Calheiros na lista de governadores, é uma barbaridade. Pois é. Então, aqui em Alagoas, o Quebra, a despeito, isso é importante de se destacar, Mal, a despeito de ele ter sido reconhecido oficialmente como uma expressão de brutalidade contra as religiões de matriz africana no estado de Alagoas, o Quebra de Xangô continua sendo um evento radicalmente desconhecido nos dias atuais, aqui. Não só fora daqui, mas aqui. Continua sendo desconhecido. Fundamental. Hoje se chama... Hoje, a cada 2 de fevereiro, se faz uma manifestação aqui em Maceió, não sei se em outras cidades do estado, chamada Xangô Rezado Alto. Legal. Rezado alto, né? Quer dizer, trazer à memória e à reflexão este que foi, segundo dizem os estudiosos da temática, a maior expressão de intolerância e de violência contra expressões religiosas de matriz africana no Brasil, né? Em termos de tamanho, de proporção,
do que efetivamente foi agredido, violentado e destruído. Tá aqui, esse é o símbolo da celebração Xangô Rezado Alto. Aqui ele no centenário, né, 1912 e 2012, mas esta imagem é repetida ano a ano no 2 de fevereiro. Se tornou o símbolo, né, da celebração Xangô Rezado Alto. É isso, Mauro. É isso aí. Eu deixei aqui, Pedro, aqui embaixo, o aviso de que semana que vem, hoje tivemos uma aula realmente maravilhosa, semana que vem, não apenas uma aula maravilhosa, um encontro maravilhoso, nós vamos ter interlocução entre dois professores, dois mestres da historiografia brasileira, Pedro Vasconcelos e o professor Sidney Chalhoub. Como o Pedro Vasconcelos já disse, quem puder olhar a obra de Sidney Chalhoub, o nosso tema é o tema dele, o Rio de Janeiro e seu povo na entrada do século XX. Fundamental, porque temos que pensar, né, não é apenas o Rio de Janeiro, nós estamos olhando para aquela que é a capital do Brasil, para aquela que é a cidade mais importante e que vai formatar culturalmente boa parte do país, né? Então, estamos falando do centro do Brasil no começo do século XX, né? Exatamente. É uma oportunidade imperdível. É isso aí. Valeu. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais, não sabia de quase nada disso. Eu só soube que existiu a quebra de Xangô quando o Pedro, lá atrás, ano passado, colocou na lista. Ele já tinha colocado quebra de Xangô na lista do Retalhos. E aí que eu fui entender que existia. Hoje entendemos o que foi de verdade, né? É isso aí. Obrigado, Pedro. Quem agradece, Mauro, agradeço também a participação do pessoal, nos acompanhou, e dizer que o Quebra de Xangô sintetiza num evento aquilo que tem sido, continua sendo, uma prática, né, esparramada por esse Brasil afora. O descaso e o desprezo para com as manifestações religiosas de matriz africana, recriadas, inventadas, reinventadas aqui no Brasil. E terminamos, então, com a presença da professora Irineia Franco, uma das autoras citadas, está na bibliografia, o livro da professora Irineia, com uma das referências para pensar quebra de Xangô na história brasileira. Deixa eu localizar aqui, deixa eu colocar, está aqui a referência, né, professora Irineia, parabenizando o Pedro, está aqui o livro dela, O Axé Nunca Se Quebra, né, Transformações Históricas em Religiões Afro-Brasileiras, São Paulo e Maceió. Tá aí. Tá bom? Professora Irineia, obrigado. Bom, Pedro Lima Vasconcelos, nosso mestre, a gente está aí. Semana que vem estamos aí, com vocês, Sidney Chalhoub. Tá bom? Até semana que vem. Até semana que vem. Valeu, gente querida. Paz e bem. Paz e bem. Axé.